Nesse momento, nós queremos pedir que seja o seu Santo Espírito falando aqui, não um homem pecador como eu, Pai. Que eu seja apenas um instrumento aqui para que seja comunicado a Tua palavra. Hoje vamos falar de um tema, mais um tema relacionado aos eventos finais antes da Tua vinda, Senhor. O tema de hoje fala a respeito de um decreto ao qual todos nós, se estivermos vivos até lá, teremos que tomar decisões com relação a esse decreto. E a Tua palavra então vai nos revelar essas verdades, esclareça de uma maneira bem tranquila para nós e ajude-nos a tomarmos decisões em nome de Jesus. A igreja diz amém. Muito bem, queridos, um dos primeiros textos que nós vamos analisar juntos ali se encontra por volta de Apocalipse. Pode abrir a sua Bíblia já em Apocalipse, porque nós vamos ver alguns textos relacionados ao tema de hoje nesta ocasião. Bom, o tema de hoje então, sem mais delongas, é o decreto dominical. Quantos de vocês já ouviram falar a respeito desse assunto na Bíblia? Levante a sua mão. Ok, alguns nunca ouviram falar. Então veja, entenda que nós estamos num crescendo durante as semanas passadas, né? A gente já estudou alguns outros temas, ok? Não necessariamente os temas estão interligados entre si, mas os temas eles trazem uma luz maior sobre assuntos diversos. Então eu gostaria de que você prestasse bastante atenção em cada questão que vai ser colocada aqui. E pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, Ele faça você entender e acima de tudo, você e eu tomemos decisões importantes. Nós sabemos que você e eu estamos vivendo ou entrando num clímax do grande conflito entre Cristo e Satanás. Tem alguém que tem dúvida a respeito disso? Eu acho que não. Todos nós percebemos, a mídia tem falado sobre isso, nas redes sociais a gente vê as pessoas falando a respeito de um impacto mundial, de mudanças, de leis, de contrastes. E uma das coisas que nos chama a atenção com relação a um tema do decreto dominical, meus irmãos, minhas irmãs, se relaciona diretamente com a imposição mundial de um falso dia de adoração. Um falso dia de adoração em contraste com o sábado do quarto mandamento da lei de Deus, que se encontra ali em Êxodo capítulo 20, talvez provavelmente você já tenha lido ou ouvido falar na palavra de Deus. Bom, o decreto dominical, ele simboliza uma restauração da perseguição religiosa que outrora ocorreu lá no passado, há muito tempo atrás, com uma aparência de piedade, com uma aparência de religiosidade, que supostamente traria uma unidade cristã nos tempos em que ela foi imposta. Ela representa, na verdade, a união da igreja com o Estado. União tal que faz com que as pessoas vivam ou se coloquem sob o jugo de um culto falso. União tal que reproduz um modelo medieval, ou seja, passado, sobre uma roupagem nova e globalizada nos dias que nós vivemos. O fato é que esse tema é um tema sim delicado. Talvez vamos ter que falar de coisas aqui ou de circunstâncias que afetem diretamente tudo aquilo que você já ouviu falar e vai contra tudo aquilo que você entende ser verdade. E eu gostaria aqui, com muito respeito, com muito amor e carinho, trazer esses assuntos, não para confrontar você, não para dizer que você está certo e eu estou errado, nem que eu estou certo e você está errado, não, mas para dizer para você de que a Bíblia traz uma cosmovisão possivelmente diferente da sua e de tudo aquilo que você já estudou, já vivenciou, já experimentou até aqui. Bom, estudiosos como o Dr. Jacques Duncan, estudioso do livro de Apocalipse, do livro de Daniel, ele destaca que Apocalipse 13 é uma continuação lógica. Essa continuação lógica de Apocalipse, na verdade, 12, o capítulo anterior. Então, Apocalipse 13 é a continuidade do Apocalipse capítulo 12. No Apocalipse 12, você sabe, ali Satanás, o diabo, o nosso inimigo, o enganador, ele é apresentado como sendo o dragão, a antiga serpente. No capítulo 12, nós vemos que ele é expulso do céu. Quando Satanás é expulso do céu, ele é expulso não para ficar parado, porque ele não para, ele age, ele continua agindo. E ele age para enganar, para fazer com que as pessoas que estão nessa terra, ou seja, eu e você, desde os nossos primeiros pais, inclusive Adão e Eva, até os dias de hoje,
ele quer fazer com que os seres humanos sejam seus instrumentos de engano, de propagação do seu engano, chamando, no caso aqui no livro de Apocalipse, esses homens que são usados é chamado de besta. E o decreto dominical, ele será um resultado final dessa estratégia que Satanás tem sobre o seu domínio. Apocalipse capítulo 10, verso 1 e 2, analise comigo ali, se quiser ver na sua Bíblia ou aqui na tela, alguma coisa. Está escrito o seguinte: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O capítulo 10 antecede o capítulo 13. Nós estamos lendo, acabamos de ler o capítulo 10 aqui, né? No capítulo 10 é mostrado um livrinho. Esse livrinho, ele é aberto e representa o livro de Daniel. Exatamente, o livro de Daniel no Antigo Testamento. Esse livrinho que é aberto, antes ele estava selado, ou seja, fechado, ninguém poderia compreender ele até um certo período da história, mas agora em algum momento ele pode ser compreendido, ou seja, antes do fim. E nós já estamos vivendo esse momento, onde o livrinho, ou o livro de Daniel, ele é compreendido. Anteriormente ele não era compreendido, e Deus tinha dito para Daniel que passaria muito tempo lá no futuro, ele morreria sem entender a respeito de algumas questões que até ele mesmo tinha escrito, mas que lá no futuro poderia ser compreendido. Bom, o anjo cor de arco-íris, né, que aqui está prefigurado, ele simboliza uma aliança, e essa aliança, ela na verdade ela anuncia um tempo profético. Vocês já devem ter ouvido falar, né, das 2.300 tardes e manhãs de Daniel capítulo 8, verso 14. Pois bem, esse capítulo de Daniel 8, 14, nos ensina de que essa profecia, ela se encerrou em outubro de 1844 da nossa era, iniciando ali então um juízo, que a gente costuma chamar de juízo celestial. Esse anjo, né, ele tem um pé tanto na terra e o outro também no mar. Por quê? Porque a mensagem que esse anjo tem para ser dada, ele é pregado tanto no território das duas bestas, porque uma besta, segundo o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 13, ela nasce da terra, e outra surge do mar, surge das águas. Então esse anjo, ele prega tanto para uma besta, para a besta que surge da terra, quanto para a besta que surge do mar. Em outras palavras, a mensagem que esse anjo tem para dar é uma mensagem global, para todas as pessoas, preparando o terreno então, para que os capítulos 12 a 14 aconteçam segundo a profecia de Daniel e Apocalipse. Em outras palavras, o sábado e a adoração se tornam um teste de fidelidade dentro desse contexto. Nós temos aqui as duas bestas, a que sobe do mar e a que sobe da terra. Será que é parecido com alguém quando se levanta pela manhã sem ajeitar o cabelo? Aí? Se identificou aí? Pois então, essas bestas que são apresentadas tanto no livro de Daniel quanto no livro de Apocalipse, pois ali há um paralelo, especificamente falando do livro de Apocalipse, capítulo 13, apresenta ali essas duas bestas distintas, né? Esse bode está feio que dói, né? A besta que sobe do mar, do capítulo 13 de Daniel, dos versos 1 ao 10, ela é símbolo do poder papal. Em outras palavras, o poder papal é que dominou o mundo, principalmente ali na Idade Média. O poder papal, ele tinha sob si a prerrogativa de matar ou não matar quem ele quisesse. O poder papal, ele destruía aqueles que se posicionavam em favor da Bíblia. Está escrito isso na história, estude para você ver. Então esse poder que sobe no mar, ele é prefigurado nessa primeira besta. A segunda besta que sobe da terra, como você vê ali do lado direito, dos versos 11 ao 18, é símbolo na verdade do protestantismo apóstata, que é prefigurado como sendo os Estados Unidos.
que apoiará, inclusive, no futuro, a primeira besta. Veja, em contrapartida, a besta que emerge do mar, mar significa água, multidões, povos, né? E o contrário de água é terra, terra é seca. Então, os Estados Unidos surgiu justamente em um território que não havia muitas pessoas. E é interessante como a Bíblia ela vai fazendo essas costuras. Essas duas bestas, elas atuam em aliança simbólica, formando, na verdade, uma imagem. E a Bíblia fala que, queridos, essa imagem é reproduzida pelo poder religioso que controla o Estado. Continuando aqui, Apocalipse capítulo 13. Opa, foi vários aí, vamos voltar. Opa. Verso 1 diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Como eu disse anteriormente, o mar, ele representa povos e nações. Onde está isso, pastor? Apocalipse capítulo 17, verso 15, está escrito: disse-me ainda, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são o quê? Povos, que mais? Multidões, que mais? Nações e línguas. Viu? A própria Bíblia dá a sua interpretação. Então, se as águas que foram mostradas ali para o apóstolo João são exatamente esse significado, logo nós entendemos de que o mar então vai representar povos, multidões, nações e línguas. Em outras palavras, se a besta surge do mar, então quer dizer que ela surge de um local onde havia muitas pessoas. E o continente a Europa Ocidente, após ali o colapso de Roma, realmente prefiguraria muito bem, através da história, esse poder. Os 10 chifres, segundo a profecia, são 10 reinos da fragmentação do Império Romano. Já os 7 nomes de blasfêmia simbolizam as pretensões divinas, porque o papado reivindicou títulos e prerrogativas de Cristo. Vamos entender melhor sobre isso mais adiante. Roma pagã e Roma papal, os 2 períodos que simbolizam esse poder. O Império Pagão perseguiu cristãos. Queridos, o papado herdou essa estrutura, e com essa estrutura, sede e poder civil, mas agora estava transvestido de religiosidade. Tudo que era feito era em prol da religião. Se matasse, era em prol da religião. Se perseguisse, era em prol da religião. E a besta de Apocalipse 13 não é um novo império, mas a mesma metamorfose do antigo império romano. O dragão estará dando no futuro para essa besta o trono, ou seja, a cidade de Roma, e o poder, ou seja, a autoridade política, e finalmente a autoridade, ou seja, uma influência religiosa que ela tinha anteriormente, antes de cair. Nós vemos aqui em Daniel capítulo 7, verso 3, e também os outros versos seguintes, nós vamos ler agora o seguinte: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do grande mar. Esses grandes animais, que são 4 reis, que se levantarão da terra. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, nos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. Então, você percebe os paralelos. Quando a gente tem o Apocalipse e Daniel sendo trabalhados juntos, a gente consegue interpretar a profecia de uma maneira mais profunda e correta. Apocalipse 13 e Daniel 7 são exatamente paralelos proféticos. Em outras palavras, os 4 animais de Daniel, o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível e espantoso, eles se unem ali, no caso em Apocalipse capítulo 13, versos 1 em diante, como sendo Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Assim, nós percebemos que a besta do mar é, portanto, uma síntese desses reinos todos anteriores. Em outras palavras, nós vemos uma unificação única dessas características desse reino nessa besta. Agora, nós percebemos que Deus está nos revelando na sua palavra, por meio de Daniel e João, a mesma sequência profética sob diferentes ângulos para confirmar a sua veracidade. Perceba que essa besta é uma mescla de tudo isso. Em outras palavras, a mesma intenção outrora lá no passado
virá à tona novamente no futuro. Apocalipse 17, verso 12, diz: os 10 chifres que viste são... na verdade, eu acho que eu já li isso, né? Vamos para frente, desculpa. Então, nós temos aqui alguns pontos importantes. Após a queda de Roma, surgiram 10 tribos bárbaras, eu tinha citado isso anteriormente, das quais 3 foram destruídas e se oporam à supremacia papal. Essas 3 tribos foram os Érulos, os Ostrogodos e os Vândalos. Um nome esquisito, né? Mas é o que está na história. E dessas 3 tribos bárbaras que se opuseram contra o poder romano, elas foram eliminadas, foram destruídas. Surge então as 7 cabeças de Apocalipse, capítulo 17, que representam então, segundo o que nós lemos anteriormente, 7 impérios perseguidos pelo povo de Deus, que perseguiram o povo de Deus, que são Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, e aí você tem a Roma em suas 2 fases, Roma pagã e Roma papal. E aqui nós percebemos então, segundo a profecia, uma progressão que na verdade indica uma união dessas questões. A progressão mostra que Satanás ou o dragão continuaria através da história sempre tentando extinguir, destruir o povo de Deus, perseguindo o povo do Senhor. Inclusive o Sir Isaac Newton, um estudioso, um científico, né, na história deste mundo, aquele que inventou ali a lei de Newton, na verdade, e tantas outras coisas, ele mesmo como cientista reconheceu que, em seu livro, falando a respeito disso, né, porque ele era um estudioso também das profecias, em seu livro ele reconheceu que o poder papal cumpria as profecias sobre o chifre pequeno de Daniel capítulo 7. Nós vemos também a besta como leopardo, urso e leão. Apocalipse 13, verso 2, diz o seguinte, deu uma passada aqui: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Apocalipse 13, verso 2. Vemos aqui a fusão dos animais, mostrando especificamente a universalidade da influência papal. Leopardo ou Grécia, mostrando a herança do intelecto e da filosofia. Você vê também nessa besta o urso, a Pérsia, como o domínio, e portanto leão ou Babilônia, representando Babilônia, mostrando ali a sua majestade, a sua arrogância, o dragão, ou seja, o próprio Satanás, né, operando através de Roma, dando-lhe o trono, dando-lhe a autoridade. Por fim, nós temos na profecia um tempo, Apocalipse capítulo 13, verso 5, que diz: foi-lhe dada uma boca que proferiria arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir por quanto tempo, queridos? 40 e poucos meses? 42 meses. Nós conseguimos pela profecia calcular esse tempo. Olha que interessante. Bom, são 42 meses. Quantos dias tem um mês? Em torno de 30 dias. Ora, se você pega 42 meses e multiplica por 30, você tem quanto tempo? 1260 dias. Nós sabemos que o tempo profético, ele equivale um dia a um ano. Onde nós vemos isso? Números capítulo 14, verso 34 diz: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, saber 40 dias, levarei sobre vós as vossas iniquidades por 40 anos, um ano por um dia, e conhecereis a minha oposição. Outro texto também que nos mostra esse sentido da profecia é Ezequiel capítulo 4, verso 6, que diz: e quando tiveres cumprido esses dias, deitar-se-á sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Aqui nós percebemos, nesses 2 versos, existem mais conceitos que nós poderíamos comparar, de que em profecia, um dia equivale a um ano. Ora, se estamos falando aqui de 1260 dias, se são proféticos, estamos falando de quanto tempo? 1260 anos. Onde é que esse período se encaixa na história? Queridos, quando nós vamos para a história, você vai ver que exatamente do ano 538 depois de Cristo, ao ano 1798 depois de Cristo,
nós temos aí um período profético da supremacia papal, onde nesse momento o papado começou a ter todo o poder e autonomia de Estado e com sua força bélica e tudo mais, perseguindo o povo, perseguindo a palavra de Deus. Aqui nós temos o decreto justiniano, e por fim, para se findar, em 1798, houve ali o aprisionamento do Papa Pio VI, por mando do general Berthier, e nós sabemos que esse foi o período que se encerrou essa profecia. Durante esse período da supremacia papal, nós sabemos pela história, se você estudar o livro Grande Conflito, você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer, milhões de pessoas foram perseguidas, pessoas foram mortas, dilaceradas, queimadas vivas, esfoladas, esquartejadas, enfim. E é esse mesmo período profético que a mulher no deserto, ela foge do dragão. Apocalipse, capítulo 12, verso 6, fala sobre isso. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Essa mulher do Apocalipse capítulo 12 é a mulher pura, ou seja, a igreja que Deus estava cuidando, o povo que o Senhor estava cuidando para que Satanás, a serpente, não destruísse ela, e ela fugiu para o deserto. Também vemos que esse período foi o período em que o chifre pequeno dominaria. Daniel 7, verso 25. Proferirás palavras contra o Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. É o mesmo período profético de 1260 dias, também chamado de um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, é a mesma coisa. Nós estamos falando do mesmo período. Quando Daniel cita ali, e Apocalipse, é o mesmo período, o mesmo poder. Em outras palavras, nós percebemos que realmente houve isso na história. Porém, houve também uma ferida mortal. E eu vou me ater aqui à leitura, presta atenção. A perseguição somente teve fim em fevereiro de 1798, quando o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. A ferida mortal da besta representa exatamente a prisão do Papa Pio VI por ordem de Napoleão. A partir dessa data, 15 de fevereiro de 1798, o Papa não deveria mais exercer qualquer função, despojado de seu poder, tanto civil como eclesiástica. Pio VI morreu no exílio em Valência, na França, no dia 29 de agosto de 1799. E realmente foi isso que aconteceu, é a prisão do Papa. Porém, a cura mortal, segundo a profecia, seria curada. E ela começou a ser restaurada, vamos dizer assim, pelo Tratado de Latrão, em 1929, quando Mussolini devolveu a soberania ao Vaticano. Apocalipse capítulo 13, verso 8 diz: E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A humanidade secular ou religiosa segue a besta, admire a besta por sua influência diplomática, pelo seu poder, pela sua hegemonia. Em tempos de crise, o mundo então estará buscando esse mesmo poder, essa mesma autoridade espiritual global, que vai oferecer paz, que vai oferecer ordem. O crescimento, a popularidade dos papas modernos cumpre essa tendência. É exatamente o que nós vemos. Jacques Duncan, aquele que eu citei anteriormente para vocês, ele vê nesse cenário futuro exatamente um retorno à idolatria institucionalizada, a religião substituindo a revelação. Inclusive Rui Barbosa, um escritor, brasileiro, ele percebeu o perigo dessa união, da igreja com o Estado, ou seja, fé e política ao mesmo tempo. E ele escreveu em seus livros, pseudônimos, usando o nome de Janus, que com essa advertência profética, onde nesses livros ele fala a respeito do poder absoluto, que corrompe absolutamente, inclusive, aquilo que é da religiosidade. Rui Barbosa, ele conseguiu perceber, ele identificou o poder do papado como uma besta que emerge do mar. Surge então a união dos poderes. Estamos falando daquilo que vai acontecer. A besta da terra. É dito que
vi andar sobre a besta, vi ainda outra besta emergir da terra, possuindo 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Verso 12 diz: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Queridos, enquanto a primeira besta emerge de onde? Do mar. A segunda besta emerge da terra. E nós vimos que a primeira besta e a segunda besta vão se unir, sendo que a segunda, ou seja, que nós já vimos anteriormente, os Estados Unidos da América, ela estará dando força para a primeira besta. Estabelecidos ali, nós sabemos, os Estados Unidos, em 1776, pouco depois dessa queda do papado no passado, ela tinha 2 chifres como cordeiro, princípio de liberdade religiosa e princípio de liberdade civil. Mas ela começou, com o tempo, a falar como o dragão. Começou a trair os fundamentos da palavra de Deus. Este poder protestante estará se unindo no futuro com Roma para impor leis religiosas em nome de Deus, mas, infelizmente, substancialmente, leis que não são divinas, porém, leis humanas. No início do século XVII, nós percebemos que um grupo de cristãos ingleses, conhecidos como os puritanos, ou os pais puritanos, apelidados como os Pilgrims, eles, inclusive, fugiram da perseguição religiosa que estava se passando na Europa. E a igreja na Inglaterra, unida aos Estados Unidos, começou a impor algumas regras religiosas sob a pena de prisão e morte. Esses cristãos que começaram a buscar essa liberdade religiosa, por assim dizer, de consciência também, eles partiram da Inglaterra num pequeno navio chamado Mayflower. E então, em 1620, eles navegaram 66 dias para chegar nas terras da América que nós conhecemos hoje, que se tornou depois os Estados Unidos. Eles embarcaram em Plymouth Rock, a pedra de Plymouth, que é essa daí que vocês estão vendo aí na tela. Essa é a pedra. No atual estado de Massachusetts, essa pedra marca exatamente esse evento do dia 21 de novembro de 1620. Ela se tornou um símbolo de religiosidade, de liberdade religiosa. Foi, na verdade, um marco da chegada dos que procuravam adorar a Deus sem nenhum tipo de imposição humana, mas que com o tempo percebemos que começou-se a abrir a porteira para aquilo que não era da palavra, aquilo que não era bíblico. Apocalipse capítulo 13, versos 16 e 17 ainda diz: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Muitas pessoas acham que essa marca tem que ver com chip, tem que ver com código de barra, um QR Code ou outra coisa qualquer. Queridos, o que vem ser essa marca? Essa marca tem que ver com um decreto dominical. A marca não tem que ver com algo que é visível, que é imposto de maneira física, mas uma representação de uma lealdade. Lealdade a Deus ou lealdade à besta. Mão direita, por quê? Porque mão direita significa ação no contexto da Bíblia. E fronte, porque fronte no contexto bíblico tem que ver exatamente com mente, com crença, com raciocínio. E o decreto dominical, que será imposto no futuro, será um teste final. Ou você obedece à lei de Deus, o 4º mandamento, o sábado, ou a lei dos homens, o primeiro dia da semana, o domingo. Trata-se de um falso dia para contrafazer, imitando o verdadeiro dia instituído pela palavra de Deus. Uma caricatura da aliança divina. Quando o poder civil começar então a impor por um decreto mundial o domingo, e ele começar a punir as pessoas por não guardarem esse dia, o sábado no caso, cumprir-se-á então a profecia do decreto dominical. E Ellen White escreveu sobre isso no Grande Conflito, onde está escrito o seguinte: o domingo será o ponto da união entre o falso e o verdadeiro cristianismo. Então, queridos, esse será o momento da crise da adoração universal. A carta Dies Domini, encíclica papal, diz ali que o dia do Senhor é essencial
para quem estuda. E essa carta, ela traz uma resposta interessante para nós que estamos aqui analisando o contexto de Apocalipse capítulo 13. À luz da profecia bíblica, esse documento ele é visto como, na verdade, um prenúncio teológico de tudo isso que nós estamos falando. Porque se você estudar essa carta, ela fala exatamente sobre um futuro decreto dominical. Essa carta, ela foi uma exortação do Papa, de maneira oficial, dirigida aos seus clérigos, a toda a Igreja Católica, datada no dia 31 de maio de 1998. Eu tinha 7 anos naquela ocasião. Ela foi escrita pelo Papa João Paulo II, e ela enfatiza nessa carta a importância da instituição cristã no mundo moderno. Ele também enfatiza e pede que, abre aspas, o domingo seja defendido e respeitado como o dia do Senhor por todos os fiéis, e também reconhecido civilmente como o dia de descanso semanal, fecha aspas. Quando você estuda o catecismo católico, você percebe que aí existe um capítulo, e eu tenho catecismo, e eu tenho marcado ali nesse catecismo exatamente esse contexto, onde a própria igreja diz que por instituição e ordem que lhe foi dada, ela mudou o sábado do dia, o quarto mandamento, para o domingo. Com que autoridade? Não foi uma autoridade divina, mas foi uma autoridade humana. Em outras palavras, o Papa faz um apelo religioso e social para que os governos, para que as sociedades reconheçam e protejam o domingo por lei. E o que, do ponto de vista cristão, será que não mostra uma antecipação exatamente daquilo que nós estamos falando aqui, referente a Apocalipse capítulo 13? Esse documento não é um decreto dominical ainda, mas é um ensaio geral, é uma amostra para que nós vejamos aquilo que Roma está pretendendo fazer lá no futuro. É uma expressão de um pensamento oficial que a igreja tem, que em breve, logo, quando ela tiver a oportunidade, vai buscar apoio político global para justamente colocar em lei aquilo que ela já tem há muito tempo em sua premissa. A chamada Santa Aliança foi um dos temas da reportagem da revista Time de 1982. Está aí a revista. É um marco fundamental na interpretação cristã moderna do cumprimento progressivo dessa profecia. E é interessante que nessa capa traz a imagem, como você pode ver aí, de João Paulo II e o presidente norte-americano Ronald Reagan na época. E ambos estavam ali com uma manchete, está escrito em inglês, escrito a Santa Aliança, como Reagan e Papa conspiraram para ajudar o movimento da solidariedade na Polônia e apresentar o fim do comunismo. Essa capa, queridos, representa a cura da ferida mortal e o poder que sobe da terra, ou seja, os Estados Unidos, começando a exercer autoridade em favor dele. A besta, em Apocalipse capítulo 13, verso 15, é dito, ele foi dado como carfolho, a imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então a imagem da besta é a reprodução do sistema papal dentro do protestantismo apostatário. E nós percebemos que isso é a união da igreja com o Estado. E esse fôlego que é dito aqui, nesse contexto de Apocalipse capítulo 13, verso 15, é dado à imagem como um símbolo. Esse símbolo é a legitimação civil de uma estrutura religiosa e coercitiva. Ou recebemos o selo de Deus, ou acabaremos com a marca da besta. Não tem como a gente ter um ou outro. Não tem como ter os dois. Perdão, Ou você tem um, ou você tem outro. E o tempo que nós estamos vivendo, queridos, é um tempo para nós já irmos treinando, Que tipo de selo você quer ter? Eu não sei você, mas eu prefiro ter o selo de Deus. O selo de Deus e o selo da besta se contrastam. A todos faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse capítulo 13. O selo de Deus, amados, segundo a palavra que está escrito, é o sábado.
a santa lei do Criador. Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, fala a respeito dessa lei. Se você for para Apocalipse capítulo 14, verso 12, é dito de que os santos dos últimos dias guardariam os tempos, eles teriam premissa de ter guardado todas as coisas. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então os santos nos últimos dias, antes da sua volta, estarão guardando todos os mandamentos. Quais mandamentos? Domingo ou sábado? Esses que guardam os mandamentos de Deus estariam procurando guardar aquilo que está escrito, não aquilo que um poder diz que tem que ser guardado. E para isso você tem que parar e pensar e meditar. Qual é o tipo de poder que você quer seguir? O que você vai querer? Quem você vai influenciar o seu coração, a sua vida? Símbolo da autoridade humana ou símbolo da autoridade divina? Um mandamento que exalta Deus como Criador ou um mandamento que tira Deus como Criador, coloca a evidência no criacionismo, não no criacionismo, mas no evolucionismo e outras coisas mais? O capítulo 13, queridos, de Apocalipse, é o capítulo que vela para nós o último grande engano de Satanás. Ele vai querer unir a religião, ele vai trabalhar a política, ele vai unir esses poderes e impor então um falso dia de culto, um falso mandamento. O povo de Deus está sendo chamado para não cair nesse engano. O povo de Deus está sendo chamado para permanecer fiel, mesmo sob pressão, mesmo sob o decreto de morte, mesmo não podendo comprar nem vender. Você está sendo chamado para ser fiel. E essa fidelidade precisa começar agora, porque não adianta você querer ser fiel quando a coisa se despertar lá. Pode ser que seja tarde demais. Por isso nós temos que buscá-lo agora, nesse momento, hoje. Apocalipse 13 não é uma profecia de medo, queridos, entenda isso. Apocalipse 13 é uma questão de fidelidade, é uma questão de entrega, é uma questão de confiança. E Deus, Ele revela o seu conflito final para mim e para você, não para a gente ficar apavorado, mas para a gente ficar feliz, sabendo de que tudo vai terminar muito bem, desde que nós fiquemos ao lado dEle, como seus filhos na vitória final, amém? Agora, a questão é, que tipo de decisão você está tomando diariamente? Ao você acordar, ir para o trabalho, você tem tirado tempo para estudar a palavra de Deus? Ou você está tirando tempo para ficar nas redes sociais, em jogos, em filmes, em séries? Deus está te chamando para você tirar mais tempo para estudar a Bíblia. E eu te digo uma coisa, desafio você não acreditar em nada que eu estou dizendo aqui. É até estranho eu falar uma coisa dessa. Mas estude por você mesmo para ver que o que eu estou falando é verdade ou não. Porque a Bíblia diz que haveriam, nos últimos momentos da história da Terra, falsos cristos e falsos profetas. Quem garante que eu não seja um falso profeta? Hein? Sabe o que garante ou não? Isso aqui, a palavra. Portanto, você não pode acreditar no que eu estou dizendo. Mas a Bíblia também te desafia a tudo que você ouve, a reter para ver se aquilo está escrito e é verdade. É isso que os bereanos fizeram. Eles ouviram a palavra que foi pregada a eles com toda avidez, e eles iam para suas casas e averiguavam para ver se estavam nas escrituras. Portanto, eu quero desafiá-los a vocês tomarem as decisões de vocês com base não no que eu falo, mas naquilo que está escrito. Pesquise, veja, averigue, investigue. Tire dos seus olhos o preconceito e as vendas. Considere a possibilidade que tudo talvez o que você aprendeu até aqui, talvez não tenha sido bem assim, como lhe ensinaram. Não porque quiseram te enganar, não porque as pessoas eram maldosas, queriam fazer com que você fosse, talvez, desconhecido daquilo que te falaram, mas pelo fato de que talvez essas pessoas foram sinceras também como você, e não tiveram acesso à informação, e quem sabe morreram naquilo que para elas era verdade. E hoje Deus está esclarecendo alguns pontos para você, nessa ocasião, porque Ele sabe que o mundo caminha um momento em que um dia a religião e a política vão se unir novamente. Ainda não aconteceu. Já aconteceu lá atrás, várias vezes, e vai acontecer de novo. Leis humanas vão tentar ocupar o lugar da lei de Deus. Um falso culto será exaltado e o verdadeiro dia será desprezado. E nesse momento, irmãos, nesse momento, Deus vai chamar o seu povo, não um povo popular, não um povo fraco, nem numeroso, mas um povo fiel,
um povo que busca servi-lo, um povo selado, um povo decidido a permanecer ao lado de Cristo, custe o que custar, inclusive que não ame a sua própria vida. E quando a maioria se ajoelhar perante essa imagem da besta, quando a maioria se colocar diante dessa imagem, selando a sua vida para nunca mais tê-la, alguns poucos se levantarão, como os amigos de Daniel, para talvez, se necessário, forem lançados ao fogo. Porém, certos de que, mesmo que morram, viveriam. Alguns serão libertos, alguns serão poupados, outros não. Nós não entendemos o porquê, mas o importante é o seguinte: a questão é, você está pronto para sofrer por Jesus ou sofrer pelo inimigo? Quem sofre pelo inimigo, morre para sempre, não tem vida eterna. Quem sofre por Cristo, morre, pode até morrer, mas vive para sempre. Amém? Essa é a grande notícia que nós temos. Não seja como aqueles que seguirão a multidão, mas como aqueles que seguirão o Cordeiro. E o selo de Deus no seu coração hoje precisa ser colocado pelo poder do Espírito Santo. Ainda o decreto não foi imposto, ainda um dia contrário ao dia bíblico não foi colocado ainda, mas um dia será colocado. E como que você vai proceder diante dessas questões? Só se você estiver ligado em Jesus Cristo, para poder ter força para fazer aquilo que é certo. E hoje nós precisamos estar firmes nas promessas, firmes nas promessas do Senhor Jesus. E Ele te convida para se colocar diante dele e dizer: Senhor, eu quero estar firme nas suas promessas. Haverá um tempo que a neutralidade ela vai ter acabado. Haverá um tempo que não tem como você mais dizer: não, eu não sei bem, não sei se é isso. O decreto dominical está se aproximando, queridos. Cada vez mais nós vemos que as coisas estão se afunilando. E nós precisamos entender de que se o nosso coração estiver pendido para as coisas desse mundo, nós não vamos ser fiéis a Deus. A questão é: quem eu sirvo? Com quem eu estou flertando? Quem estou adorando? Quem sou eu? Se você está com Cristo, todas essas respostas são positivas e a salvação eterna é garantida em sua vida. Mas para isso, você e eu precisamos estar firmes nas promessas do Senhor. E é sobre isso que nós vamos cantar para finalizar a mensagem de hoje. Firmes nas promessas. E se você quer se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero estar firme nas promessas, cante esse louvor, reflita na mensagem desse hino e se coloque diante do Senhor dizendo assim: Senhor, eu quero estar firme nas tuas promessas. Número 72 do Novo Inário. Panda, por gentileza. Firme nas promessas.
Pai querido, queremos estar firmes diante das suas promessas, Pai. Apocalipse e Daniel nos trazem informações que aparentemente são informações que podem deixar alguém que não esteja bem avisado um pouco preocupado. Portanto, nós não precisamos nos preocupar diante de um Deus poderoso que temos. Mesmo que Satanás se levante com suas hostes, se levante com a besta, para tentar nos impor coisas que não são bíblicas, queremos ficar firmes nas suas promessas. E aqui os irmãos tomam uma decisão diante de ti, Pai, para se comprometerem mais com a tua palavra, não com as minhas palavras, mas com a tua palavra, a Bíblia Sagrada. Trouxemos aqui um tema um pouco delicado para se expor em meio ao público, mas não precisamos ter medo de pregar a sua palavra, porque o Senhor sempre traz a verdade, mesmo que ela não seja popular. Colocamos em tuas mãos cada pessoa, cada alma, cada amigo, cada irmão aqui presente. Que o Senhor venha, Senhor, falar conosco nos próximos temas, nos próximos domingos, para a honra e glória do seu nome, em Cristo Jesus. Amém. Quero agradecer aí os nossos amigos que aqui estão conosco. Deus abençoe a ida de vocês para vosso lar. E eu quero convocar que a igreja, os membros da igreja fiquem. Nós temos uma breve reunião administrativa a ser feita. E eu preciso de vocês aqui, por favor. Temos que ter um quórum de pelo menos 20 pessoas. Então, estejam aqui nesse banco aqui. Ocupem as primeiras fileiras, porque não estarei usando o microfone a partir de agora. Eu preciso que os membros desta igreja regulares fiquem aqui para nós termos esse bate-papo rápido, para honra e glória de Jesus. Muito obrigado a todos. Tenham uma linda noite. Até semana que vem.